Perfeito, pessoal. Então, como comentado, hoje a ideia do nosso evento é falarmos sobre a integração com a N-Market, né? O pessoal da N-Market, na verdade, vai apresentar a ferramenta, recursos, como pode adicionar valor nos clientes de vocês utilizando a ferramenta e assim por diante. Então, Danilo, por favor, fique à vontade. Eu vou te passar como apresentador aqui, se tu quiseres compartilhar alguma coisa, mas aí fica a teu critério, se tu quiseres ou não, né? Tá ótimo, Felipe, muito obrigado. Então, deixa eu te acionar aqui na lista. Espera aí. Danilo Santos, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, tá contigo aí. Se quiser projetar alguma coisa, fica à vontade. Tá ótimo, já vou compartilhar minha tela aqui também. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela participação de todos aí. Fico grato aí pelo convite, né, de poder compartilhar um pouquinho sobre o N-Market com vocês, tá? E o objetivo aqui é a gente ser bem tranquilo, um bate-papo, uma troca de informação bem bacana, tá? Com relação ao que a nossa ferramenta faz e o que ela agrega de valor com relação aos sellers, tá bom? Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha tela com vocês, mostrar um pouquinho o que se propõe o N-Market a fazer, né, ali para facilitar a vida dos clientes no dia a dia, tá ok? Vou compartilhar minha tela aqui, só me avisa se tiver tudo funcionando ali. Vocês estão visualizando? Tudo certo, Sim, Danilo. Visualizando e eu te ouvindo também. Maravilha. Bom, pessoal, só uma introdução, tá? O N-Market, ele faz parte de um grupo hoje com quase 900 funcionários, né? Que é o grupo DB1, um grupo de Maringá. E ele tem várias empresas. Uma delas é o N-Market, né? Nós somos um hub de integração, né? Então, muitos de vocês já devem conhecer a função de um hub de integração, mas só para dar uma introdução básica, né? Nós ajudamos os clientes a conectarem tecnologias, né? Então, hoje já é eu diria que é uma questão do futuro, né? Mas na verdade já é o presente das empresas estarem no mundo digital, né? Então, com os seus e-commerces conectados, vendendo em marketplace. E a nossa função é fazer com que isso seja feito da forma mais fluida, mais tranquila possível, né? Dentre as necessidades do cliente ali. Então, quando as empresas começam a vender em marketplace, né, parece uma coisa que não é tão complexa assim. Basicamente, eu vou ter que cadastrar os meus produtos no marketplace X específico. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o Mercado Livre. O pessoal começa no Mercado Livre, cadastra ali seus produtos, né? E aí, logo, eles começam a se deparar com alguns problemas, como gestão do estoque, gestão dos valores, a gestão de preço, né? O envio desse produto de forma atualizada e rápida para o Mercado Livre ali, e aí, de repente, quando as coisas já estão começando a querer complicar, ele se depara com outros pontos, que é mais marketplaces. Então, eu quero ampliar agora. Né? Eu não quero estar só no Mercado Livre, eu quero estar na B2W, eu também quero conectar o meu site, e isso começa a trazer uma complexidade para dentro da empresa do cliente muito grande. Né? E é isso que a gente se propõe a ajudar, né? A sanar esses problemas que ele vai encontrando no meio do caminho, conectando todas essas tecnologias num único local. Tá? Então, a gente entende que assim, as ferramentas de gestão, o RP, né, ele é focado ali em gerir bem, é o cérebro da empresa, né? Então ele tem que gerir bem fiscalmente, ele tem que fazer toda a gestão do estoque, né? Fazer toda aquela gestão operacional da empresa para as lojas físicas, também para a loja virtual, só que não é o foco dele estar conectado aos parceiros, né, aos canais de venda. Então, para facilitar isso, o que nós fazemos? A gente se conecta ao RP, traz de lá as informações necessárias aqui para o N-Market, e aqui a gente transforma essa informação para que ela fique mais aderente com os marketplaces. Então, se a gente for entender, né, os marketplaces, cada um ele pede o cadastro de produto de uma forma e assim por diante. Então, com base nesse contexto, eu vou mostrar como que o N-Marketing resolve um monte de probleminhas ali, um monte de dificuldades, né, de desafios que os clientes vão encontrando ao longo do caminho e e como que a gente faz isso de forma facilitada, para reduzir custos, né, dentro da operação do cliente, para que ele possa ter mais margem e ser mais competitivo no mundo digital. Né? Então, acho que vocês estão visualizando minha tela. Essa daqui é a interface do N-Market. Ela é uma interface muito intuitiva. Ela é muito simples de se trabalhar.
né? Mas ainda assim, apesar dela ser muito intuitiva, batendo o olho ali, eu já saberia, por exemplo, onde que eu tenho que ir para cadastrar produto, eu já saberia onde eu tenho que olhar para ir para onde olhar para ver minhas vendas, por exemplo. Só que aqui eu consigo ter, né, apesar de ser muito tranquilo, o N-Marketing ele tem uma responsabilidade junto ao cliente de fazer com que ele utilize a ferramenta com plenitude, né, e da melhor forma possível. Então, todo o nosso processo ele é acompanhado, do momento da venda até o momento da implantação e utilização da ferramenta ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui a primeira etapa do processo é chamada de análise de aderência, né? Então, quando o cliente entra em contato aqui, existe uma primeira camada que ele passa, que é para a gente entender que a nossa solução realmente atende à necessidade que aquele cliente está tendo. Então, a gente vai analisar o cadastro de produto dele, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa ajustar, para que a gente possa atender plenamente, ou se ele tem alguma particularidade a qual a gente não vai atender, já nessa primeira fase a gente já vai falar para ele, olha, infelizmente a nossa ferramenta não é o que você está procurando. Provavelmente o que você está procurando é a gestão, por exemplo, é uma ferramenta X. Então, a gente consegue já ter essa preparação do cliente, a expectativa dele com relação à nossa ferramenta. Então, existe essa primeira etapa, que é a análise de aderência. Depois do processo de análise de aderência, ele passa, né, são passados esses clientes para os vendedores, e os vendedores vão fazer a mesma demonstração que eu vou fazer aqui agora para vocês. Então, é mais para vocês entenderem como que vai funcionar esse processo, tá bom? Então, depois que ele passou pela análise de aderência, ele vai vir para cá e a gente vai iniciar. O primeiro processo, né, a primeira etapa do processo é o cadastro do produto. Né? Então, a gente vai se conectar ao RP, né? Vai se conectar ali à Moderniza e trazer de lá para cá todo o cadastro de produto que o cliente tem. Né? Então, quando é feito, né, é feito com acompanhamento da nossa equipe, então todo o processo de implantação ele é feito a 4 mãos, né? Então, a nossa equipe vai ajudar em todas as etapas. E a primeira etapa do processo é o cadastro do produto. Então, é gerado para o cliente um documento de todas as necessidades mínimas e as desejáveis para que ele possa cadastrar o produto. Então, a gente passa para ele, olha, o mínimo que você tem para plugar nos marketplaces é isso aqui. O mínimo que você tem que ter é isso, mas o desejável, se você tiver isso aqui, né, todas essas informações, você vai aparecer mais. Então, esse processo já ajuda o cliente a ter uma visibilidade maior nos marketplaces que ele quer atuar. Tá? Então, quando a gente inicia o processo de cadastro, nem sempre os campos que ele tem no RP são os mesmos que os marketplaces exigem. Então, a gente traz para cá todas as informações que ele tem, então, preço, produto, estoque, e aqui ele tem o complemento de todos os campos necessários para que ele possa preencher o cadastro do produto, né? E ter todas as características, a ficha técnica daquele produto está sendo mapeado aqui. Então, qual que é um principal diferencial? A gente consegue fazer a vinculação dessas características com cada marketplace. Só para ter um exemplo, tá? Vamos imaginar que você, no cadastro do seu produto, né, o cliente coloque lá que ele tem a cor chumbo. Mas no Mercado Livre, ele liga a cor chumbo com a cor prata e na Amazon, por exemplo, com a cor cinza. Então, ele vai ter que ter chumbo, prata e cinza cadastrado? Não. Ele vai pegar a cor que ele colocou e vai conectar com cada uma dessas de forma diferente. Então, assim, ele vai cadastrar da forma que ele está acostumado e essa vinculação das características já vai ter sido feita. Então, isso ajuda demais a vida do seller. Ele vai cadastrar uma única vez e a ferramenta já vai estar otimizada para todo o que ele está precisando ali. Ok? Depois do cadastro do produto, né, a gente vai para a parte de gestão do preço. Tá? Então, o N-Marketing também entende que cada marketplace, então, se você for vender em marketplaces diferentes, cada um deles te cobra uma taxa para vender lá. Então, vai ter marketplace que te cobra 11,5%, vai ter o outro marketplace que te cobra 20%, e assim por diante. Então, a gente consegue, com uma base numa regra de negócio, então, vamos imaginar o seguinte, o cliente ele trouxe para cá o preço de custo, vamos supor de R$100. E ele consegue colocar um markup adicional para cada marketplace que ele for atuar. Então, ele pode mandar o preço de R$130 para o marketplace 1 e o 150 para o marketplace 2. Isso tudo de forma automatizada. Ou seja, quando ele subiu uma nota, por exemplo, ele comprava o produto por R$100 e a partir de agora ele passou a comprar o mesmo produto a 110, quando ele sobe a nota de compra e atualiza o preço de custo, automaticamente o preço é atualizado em todos os marketplaces com base na regra. Então, isso já agiliza muito a vida do seller, né? Ele não tem que ficar ali trocando manualmente ou fazendo planilhas e subindo planilhas, porque isso é feito tudo de forma automática, tá? Apesar que essa é uma das formas que o N-Marketing tem para fazer isso.
Eu tenho muitas outras. Eu posso subir por planilha, eu também posso fazer manual, eu posso fazer com conexão direta ao ERP. Então, eu também tenho várias formas de trabalhar isso de acordo com a necessidade e a estrutura de cada cliente, tá bom? Depois desse cadastro de produto, tá? Eu tenho várias formas de enviar esses anúncios. Então, aqui a gente trabalhou o produto, o cadastro do produto, e agora eu vou trabalhar os anúncios, que é o que é enviado para os marketplaces. Então, quando você termina esse cadastro, eu posso deixar parametrizado para o N-Marketing sozinho e criando esses anúncios em todos os canais que eu tiver conectado. Então fica muito mais simples dele, porque no modo tradicional ele teria que entrar em cada um deles e criar na mão, ou ter que ficar enviando um a um ali para cada marketplace. Aqui não, ele consegue deixar isso automático. Deu salvar no produto, ele já publica em todos os marketplaces. Isso economiza muito tempo no dia a dia, economiza também a quantidade de membros na equipe que eu preciso ter. Então, o trabalho que eu levava, que eu precisava de 3 pessoas para fazer, eu consigo fazer com uma e ainda sobra tempo para ela usar de forma estratégica dentro da empresa. Então, assim, isso facilita muito, reduz muito os custos da empresa e reduz também, né, uma coisa que é chamada CAC, né? No mundo digital a gente tem essa nomenclatura que é CAC, que é custo de aquisição do cliente. Então, quanto me custa ter um cliente novo na minha operação, né? Então, conforme eu consigo reduzir esses custos, esse CAC também diminui, tá bom? Então, aqui a parte do cadastro e da publicação dos anúncios, tá? Eu também consigo ter uma ferramenta bem interessante, que são as regras de estoque. Então, dentro do N-Marketing, além do cadastro ser otimizado, eu consigo administrar o estoque de uma forma muito profissional também, principalmente para clientes que têm loja física. Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou lá publicando em 3 marketplaces diferentes o meu produto, e eu tenho o mesmo produto na minha loja física, eu estou usando o mesmo estoque. Se o cliente, ele compra no marketplace, vamos supor, ele fez uma compra ali no marketplace, no Mercado Livre, por exemplo, e o meu cliente está com o produto na mão na loja física, para quem que eu vou entregar? Né? Com certeza vai ser para o cliente que já está pagando ali na boca do caixa, né? Só que quando eu cancelo uma venda no marketplace, isso me gera uma baixa reputação, isso danifica a minha reputação, e essa reputação baixando, eu tenho menos vendas. Basicamente assim que funciona nos marketplaces. Então, assim, quanto melhor for a minha reputação, mais vendas eu vou ter, né? Então, a gente tem algumas ferramentas aqui que ajudam muito, né, no dia a dia do cliente, que é a parte de estoque mínimo, estoque máximo e até estoque virtual. Imagina que o cliente é uma indústria e ele fabrica tudo aquilo que ele vende. Então, ele pode ter ali o estoque virtual dando um prazo um pouco maior para entrega. Então, em vez de eu entregar de forma imediata, eu posso pedir, por exemplo, para 7 dias para eu poder produzir essa peça de roupa X. Então, o cliente ele faz a venda como se tivesse um estoque físico normal, só que ele não tem esse estoque de verdade. Ele vai ter um prazo um pouco maior para ele poder produzir e postar esse produto, tá? Então, são várias ferramentas. Por exemplo, o estoque mínimo, né? Eu posso falar assim, olha, legal, eu tenho 100 peças de estoque desse produto. Quando eu tiver apenas 2 peças no estoque, eu quero que inative no marketplace. Por quê? Para não evitar aquela questão de quebra de estoque, o cliente comprar no meu mundo físico e eu não ter para entregar no mundo virtual. Então, eu consigo enganar, né, entre aspas, né, o estoque que está indo ali para o marketplace através desse tipo de regra, tá bom? Avançando aqui. Outra coisa que é muito importante também, o N-Marketing, ele é uma ferramenta que atende muito bem o pequeno e médio cliente, né? O cliente que está começando ali, o cliente que está estruturando, ele atende muito bem. Só que ele é uma ferramenta estruturada também para atender grandes clientes. Eu tenho clientes aqui que tem 1 milhão e 200 mil SKUs, eu tenho clientes que fazem 150 mil pedidos mês. Então, assim, eu preciso ter estrutura para aqueles clientes que têm muitos SKUs, por exemplo, autopeças, vestuário, né? Eu preciso ter uma estrutura que eu consiga administrar esses cadastros, esses SKUs, esses produtos, de uma forma rápida. Então, eu tenho um monte de ferramentas aqui para que vocês consigam trabalhar isso em lote. Então, por exemplo, eu consigo criar anúncios em lote. Quem já vendeu no Mercado Livre sabe, se leva de 15 a 20 minutos para cadastrar um produto. Aqui no N-Marketing, eu consigo fazer ali milhares de anúncios em 30 a 40 segundos. Por quê? Lá no Mercado Livre, por exemplo, a gente tem várias formas de anunciar. Então, eu tenho um anúncio clássico, anúncio premium e o anúncio grátis.
por exemplo. Eu posso vir aqui e cadastrar em lote, falar assim, olha, beleza, lá na minha conta 1 do Mercado Livre, eu quero criar um anúncio premium, vou criar um outro anúncio clássico também, né? Então, eu falo como que eu quero criar esse anúncio. Né? Então, aqui eu vou criar 2, mas eu poderia criar 10, tá bom? Com preço diferente, título diferente, assim por diante. Aqui eu vou criar 2. Eu posso selecionar 1000 SKUs, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar 2000 anúncios em 30, 40 segundos lá no Mercado Livre. Por quê? Ele faz isso em lote, ele faz isso em grande volume, né, para otimizar. Então, assim, a nossa estrutura hoje, né, ela tem uma velocidade muito alta, tá, de conexão, de troca de informação com os marketplaces, né, e a gente consegue aguentar esse nível de fluxo, tá? Então, sem danos à operação, esse é a grande sacada, tá? Então, assim, o N-Market, ele tem a condição de entregar uma qualidade muito boa de integração, né, uma qualidade de facilidade dentro dos processos, com uma velocidade muito rápida também, que eu posso ter tranquilidade de falar que hoje é a mais rápida que tem no mercado, tá bom? Eu também tenho aqui a parte de emissão de etiquetas. Então, isso aqui facilita muito a vida do cliente também. Geralmente, o cliente é obrigado a fazer o pedido aqui por exemplo, no RP, introduz o pedido, aí tem que ir lá na plataforma do Marketplace, imprimir a etiqueta lá, depois ficar naquele cara crachá para poder colar a etiqueta no pacote. Isso gera uma latência, né, uma demora muito grande dentro da operação. E aí o empresário é obrigado a contratar mais gente, é obrigado a atrasar pedido por conta dessas etapas. Aqui no N-Market você consegue gerar isso diretamente aqui pelo painel e facilita muito, né, agiliza muito o processo ali no dia a dia. Então, assim, uma pessoa que antes ela fazia 15, 20, 30 pedidos num dia, ela tem condição de fazer 300. Né, com a mesma pessoa. Então, assim, ela consegue aumentar em volume de forma considerável, né, sem a necessidade de ter que ficar inchando a operação, tá bom? A parte de atendimento, né, aqui no N, a gente tem a ferramenta de pergunta e respostas para o Mercado Livre. Por que para o Mercado Livre? Caso você não responda de forma rápida as informações, o Mercado Livre ele prejudica, né, a sua reputação. Então você tem que responder de forma muito rápida. Então a gente coloca aqui essas perguntas e respostas, onde você pode digitar, né, a sua resposta aqui, de acordo com o que o cliente perguntou, ou pode vir aqui em respostas cadastradas e já deixar um padrão de resposta pronto. Com um clique você já responde para o cliente. Então isso agiliza muito o processo do dia a dia, né, e faz com que você tenha mais facilidade, né, e aumente ali sua reputação pela rapidez nas respostas. Legal? Avançando aqui, outra ferramenta que, assim, é essencial dentro do dia a dia, e isso é uma exclusividade do N-Marketing, tá? Nenhum outro hub ou plataforma tem, que é a Central SBot, tá? A Central SBot, basicamente, para que fique fácil da gente entender, ela é como se fosse um robozinho. O objetivo dela é encontrar erros, e sempre encontra. Vamos imaginar, olha, o Mercado Livre, ele tem atualizações diárias, né? Então, assim, a gente tem uma equipe, então o N-Market tem quase 200 funcionários dentro da operação só do N-Market, né? Que nem eu falei, o grupo DB1 tem quase 900 funcionários ali, 200 dessa equipe é só para cuidar do N-Market. A gente tem uma subdivisão que é só para Mercado Livre, por exemplo, que ele tem um volume muito, muito alto de atualizações. E outros marketplaces também. Então, assim, a gente tem uma equipe muito grande para cuidar dessas integrações. E ainda assim, devido a essas atualizações, podem haver erros, por exemplo, de conexão com a API, de problemas ali de conexão, né? Então, a gente tem essa ferramenta que ela é um robô que fica testando os meus anúncios 24 horas por dia. Então, ela vai testar se o produto está funcionando, se o estoque está correto, se o pedido está baixando corretamente para o meu RP, se a informação que o RP está me mandando está correto com o que está no restante do meu ecossistema. Então, eu tenho muitas informações ali para conseguir encontrar esse erro antes que o problema aconteça e corrigir. E ele consegue corrigir automaticamente também. Ele não vai só ficar te encontrando e ficar te avisando toda hora, tendo um e-mail na sua caixa falando assim, olha, você está com erro aqui, está com erro aqui, está com erro aqui, porque isso não é produtivo. O que a gente faz é, quando essa validação está acontecendo, a gente já tem algumas pré-configurações para resolver o problema que ele encontrou. Então, vamos imaginar o seguinte, você mandou uma atualização e lá na Amazon o API estava fora.
Quando a gente identifica isso, a gente manda a atualização que ficou fora naquele momento, novamente ele volta a funcionar. É simples assim. Então, mais de 60%, 70% dos problemas, eles são resolvidos de forma automática, sem a necessidade de ter que ficar ali forçando ou tendo que abrir chamado, né? Que isso faz com que perca muito tempo também, tá bom? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo, aquele ainda está sendo monitorado, mas caso ele tente resolver e não consiga, depois de várias tentativas de resolução, ele não consiga resolver, ainda assim ele facilita, porque ele vai te falar assim, ó, o problema está acontecendo, a origem do problema é no frete, o SKU é esse e os detalhes são esses. Então, você consegue no ponto certo para resolver. Não tem que ficar ali abrindo chamado. Será que é no gateway de frete? Será que é no RP? Será que é no marketplace? Aqui ele te fala exatamente, o erro está acontecendo nessa empresa, nesse conector, e para você resolver é isso aqui. Fica muito mais simples, tá bom? A gente também tem aqui algumas informações, que elas são informações de tomada rápida de decisão. Ou seja, a ferramenta toda é montada para que seja rápido, né? Para que seja automatizado todos os processos em tempo real para tomada de decisão. Então, aqui você consegue visualizar em período, por exemplo, qual é a minha curva ABC de produtos que estão sendo vendidos nos marketplaces, né? Buy box, né? Eu sei que muitos de vocês com certeza sabem, mas eu vou explicar brevemente aqui para quem talvez não esteja associado com esse nome buy box, né? Buy box é quando você anuncia o seu produto, né? E já tem outro vendedor vendendo o mesmo produto exatamente igual. Então, por exemplo, eu vendo a caneta Bic, esse vendedor também tem a mesma caneta Bic. O que eu faço? Eu posso dar match nesse anúncio e fazer com que ele tenha uma vinculação e eu venda dentro do mesmo anúncio. Então, são vários vendedores concorrendo dentro do mesmo anúncio. E aí, você pode ganhar por várias questões, não só preço. Então, assim, você vai concorrer por preço, por rapidez na entrega, qualificação daquele seller, né? Então, tem que ser estratégico para utilizar essa funcionalidade. Quando eu utilizo ela pelo Animart, é muito simples de eu conseguir administrar, porque eu consigo visualizar quais são os produtos que estão ganhando na Buy Box, né? Então, quando eu tiver produtos que estão ganhando na Buy Box, ele vai aparecer aqui. Quando eu tiver produtos perdendo na Buy Box, ou seja, quando não está fazendo sentido eu manter a Buy Box, ou eu altero informações, ou eu saio, ele vai estar aqui. E ele vai te mostrar quem é o concorrente que está ganhando e o preço que esse concorrente está praticando. Então, fica muito mais simples de eu conseguir tomar decisões rápidas para estar ou não nessa competição. Tá? Mapa de calor, né? Esse mapa de calor também é uma exclusividade do N. Isso daqui é muito interessante, porque ajuda muitos clientes a tomarem decisões logísticas, não só para o mundo digital. Não é raro um cliente falar assim, poxa, pelo que a solicitação de vendas que eu tenho nesse estado, acho que eu vou abrir uma loja lá. Né? Por quê? Aqui ele mostra duas principais informações. As consultas de frete, ou seja, o interesse que o cliente tem naquele produto, naquele estado, e a quantidade de conversão de venda que eu tenho por estado. Então, por exemplo, aqui em Minas está bem escurinho aqui, né? E ele fala assim, olha, tem um monte de gente querendo o produto aqui em Minas. Só que quando eu olho para cá, ele não tem tanta venda. Eu tenho muita solicitação, mas pouca venda. Será que se eu tiver um frete grátis, se eu tiver uma transportadora que faça só esse estado, eu não conseguiria tracionar mais? Então, assim, é uma ferramenta que você consegue utilizar de uma forma bem simplificada para tomada de decisão. Legal? Avançando aqui, a parte de vendas, né? Essa é a parte que todo mundo quer ver, mas a gente fala que é uma tela transitória, né? Por quê? Imagina assim, todos os marketplaces, todos os canais que o cliente tiver conectado vão fazendo as suas vendas e ele vai caindo num local único, que é a parte aqui das vendas. Então, todos eles caem num único local e eles automaticamente são enviados para o RP. Então, é criado lá o cadastro do cliente, é criado a informação do pedido, né? Para que você possa fazer o processo de separação, embalagem e faturamento. Quando é feito o faturamento lá no RP, ele traz as informações da nota aqui para o Animart, a gente compila isso e manda para o Marketplace, isso em milésimos de segundo, tá? Bate lá a informação, ele libera a etiqueta e a gente devolve a etiqueta para cá. Então, essa transição ela precisa acontecer de forma muito rápida. Então, aqui você tem toda a estrutura que você precisa para fazer esse processo automático, que manualmente é muito moroso, é muito complicado. Tá? E aí também a gente tem vários estágios aqui, né? Então, às vezes o cliente ele pode ter do lado dele mais etapas do que essa. Então, por exemplo, se é uma indústria, ele vai ter a etapa de produção, a etapa de expedição, né, de embalagem. Aqui a gente tem essas
essas 6 principais etapas, né? Que é pendente, pago, faturado, enviado e concluído. Para cada uma dessas etapas, é possível criar uma mensageria automática. Então, eu consigo criar mensagens, e-mails com campos personalizados para cada cliente, e esses campos e essas mensagens serem trocadas de acordo com a evolução do projeto. Então, facilita demais o processo de comunicação com o meu cliente e aumenta, né, a minha qualificação, né? Quando ele for avaliar, ele vai entender que a proximidade que vocês tiveram é muito maior e sem a necessidade de ninguém fazendo isso manualmente. Eu consigo deixar isso automatizado para que seja feito sem ação humana, digamos assim, tá? E para finalizar, eu tenho aqui a parte de dashboards, né? Então eu consigo ter uma tela rápida ali, em tempo real, de tudo que está acontecendo na minha operação. Quando a gente fala em venda no digital, as coisas acontecem muito rápido. Então, você subir um produto, ele pode estourar de vender, né? Ou você pode subir um produto, ele não vender o que deveria, e um ajuste que você faça, ele começa a vender. Então, tudo acontece muito rápido. Eu tenho clientes aqui que se surpreenderam. Ele vendia, começava, ele tinha o volume de vendas de 100, 150 pedidos mês, e aí uma das coisas que ele vendia apareceu na novela. Do dia para a noite, aí subiu para 500, 600 pedidos, né? Então, as coisas acontecem muito rápido, né? E é bom que você esteja olhando para isso. Então, eu consigo visualizar aqui os pedidos que eu recebi no dia, o que eu tenho para enviar, o meu ticket médio, a quantidade de anúncios que eu tenho em cada canal. Isso aqui é muito importante, porque imagina que uma coisa é você administrar um marketplace. Quando você passa a administrar seus 6, 10 marketplaces, começa a ficar uma loucura. Então, eu preciso saber se eu tenho todos os meus anúncios publicados em todos os locais. Eu consigo visualizar aqui a quantidade de vendas que eu fiz por marketplace. Então, nesse gráfico, né, em quantidade de pedidos, né, para saber, poxa, qual que é o marketplace que vende mais? Né? Qual é o marketplace que me dá mais resultado? Por exemplo, em volume de pedidos. É esse gráfico aqui. Só que se eu comparar, por exemplo, assim, ó, a quantidade de pedidos aqui da Netshoes, ela é menor, só que o meu ticket médio é maior. Então, eu posso ver, por exemplo, poxa, a Netshoes, ela vende menos, só que com uma margem maior, e assim por diante. Você consegue ter uma estrutura bem bacana, né, para conseguir traçar suas estratégias de acordo com cada informação que você tem, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de comentar. Perfeito, Danilo. Obrigado aí. Uma explicação bem rápida e clara aí. Uma coisa importante observar antes do pessoal começar a perguntar é muitos dos recursos que o Danilo comentou aí, eles são recursos exclusivos da plataforma. Então, vocês não vão fazer no Moderniza e vai aparecer lá na plataforma, grande maioria desses recursos, tem que fazer direto lá. A N-Market tem um processo de onboarding, né, um processo de treinamento dos parceiros, me corrija se estiver errado, tá, Danilo? Em que existe treinamento na plataforma, como fazer, como usar essas ferramentas e assim por diante. Então, por exemplo, vocês querem fazer o buy box ali, vocês não vão fazer isso pelo Moderniza, vocês vão fazer direto na plataforma. Eu quero botar lá o prazo de 7 dias que eu preciso para produzir, para aparecer, né, na plataforma, entendeu? O que vai do Moderniza para o N-Market? Basicamente os dados básicos de cadastro de produto, categoria, estoque, preços, essas coisas aí, né? E eventualmente tabela de preço, promoções, né? E depois retorna a parte de pedidos e clientes, né? Então, basicamente como uma integração com loja virtual normal. O que for além disso, por exemplo, eu quero ter um preço diferente lá no Mercado Livre, é lá na plataforma do N-Market, certo? E muito importante que isso fique claro. Beleza. Exato. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Comentários? Fiquem à vontade. Até só complementando, tá? Esse processo de treinamento, como eu falei, né? Quando vocês vai ter uma landing page que o pessoal vai compartilhar aqui agora no final, né? Que basicamente como é que funciona? Essa landing page vocês vão cadastrar, né? O cliente ali naquela landing page, ele vai ser enviado aqui para nossa equipe. Aquele processo que eu comentei de análise de aderência,
né, todo aquele processo inicial, ele é feito para cada cliente, esse treinamento também é dado para cada cliente, né, e a gente já dentro desse processo, ele já é explicado o que vai ser feito no Moderniza e o que é feito no N-Market. Então, basicamente, tá, a Moderniza ela vai trabalhar como vocês já atuam naturalmente, tá? E só esse complemento dos marketplaces é que é feito aqui. Então, essas questões de configuração de funcionalidade e tudo mais, é feito dentro do processo de implantação, que é acompanhado pela nossa equipe também. Acho que Perfeito. não estou ouvindo. Eu acho que eu não estou ouvindo. Eu acho que o Giovanni está tentando falar, mas eu não estou ouvindo. Tu quer comentar alguma coisa, Giovanni? Ah, tá. O Giovanni tá com um microfone que não funciona. Qualquer coisa, manda aí, Giovanni, que eu reproduzo aqui pro pessoal. Eu estou respondendo algumas perguntas aí no chat também, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí. Eu estou vendo aqui, o pessoal fez algumas perguntas aqui, né? Exportar XML direto no N-Market, Rafael, acho que essa foi a tua pergunta. Não sei, mas eu também não recomendaria. Eu recomendaria fazer importação e cadastro dos produtos no Moderniza e depois que o cadastro for para o N-Market, né, pela integração, aí lá faz... Eu acho que o XML que ele deve estar falando é da nota, talvez, né? Isso, nota do fornecedor, né? Se dá para cadastrar o Tá. produto importando uma nota de compra lá no... É preciso entender como foi construída, as funcionalidades que estão sendo contempladas dentro dessa integração, mas basicamente os processos de RP eles vão continuar sendo feitos no RP. Então, assim, a parte de importação dos produtos, o que vocês estão acostumados, né, continua sendo feito no Moderniza. O que o N-Marketing vai fazer, ele vai buscar dentro da API essas informações. Então, ele vai pegar o cadastro básico do cliente, ele vai pegar volume de estoque, o preço que está cadastrado no campo preço de custo ou preço de venda, né? E vai trazer isso aqui para o N-Market, né? Essa parte ele vai conectar. A gestão do estoque ela continua sendo feita no Moderniza. Exatamente. E algumas coisas podem ser ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tu podes cadastrar a imagem do produto no Moderniza, mas tu pode colocar lá no N-Market também, né, Danilo? Exato. Se for cadastrado no Moderniza, a gente consegue buscar essa informação, né? A gente consegue pegar essa imagem, trazer para cá e salvar elas nos nossos servidores. Então, não carregaria, por exemplo, tanto Moderniza, né? A gente consegue fazer esse download aqui. Mas se você quiser cadastrar só no N-Market também, é possível. Esse é um exemplo de coisas que tu pode fazer nos dois lados. Uma coisa importante é alterações feitas, por exemplo, no cadastro do produto lá no N-Market, elas não vão voltar para o Moderniza, certo? Então, se eu fui lá no N-Market, troquei lá a descrição do produto, vai ficar só lá. Exato. Dentro do projeto de implantação, a nossa equipe vai identificar qual é a melhor prática a se fazer. Tá? Então, assim, dentro do projeto, cada projeto, meio que, apesar de ser uma integração única, né, cada cliente ele tem uma especificidade de trabalhar. Né? Alguns, por exemplo, têm operação de e-commerce totalmente separadas, outro é mista. Então, assim, o gerente de projeto vai identificar qual é a melhor prática. Então, por exemplo, não, olha, sempre que você fizer uma alteração, faça no Moderniza e ele vai refletir para cá. Ou, dependendo da especificidade, ele vai falar assim, não, você faça aqui no N-Market. Depende muito de caso a caso. Tá? Isso aí.
As impressões de etiqueta será feito pelo Moderniza? Então, é preciso identificar se foi criado essa função de puxar do N-Marketing para o Moderniza. Tá? Se foi criado, é possível. Se não, eu acho que pode estar numa segunda fase de projeto, né? Num roadmap. Isso. A gente tem uma impressão de etiqueta de expedição do pedido, né? Mas pelo Animarket também tem, né, Danilo? Então o pessoal pode imprimir pela plataforma também, se quiser. Também, e diretamente na impressora Zebra, sem problema nenhum. Isso. Aí o pessoal pediu aqui, o Rogério perguntou a respeito do cliente, né? Quando importa um pedido, se não tem o cliente cadastrado, ele cadastra. Sim, cadastra, né? Como eu respondi aí. E o identificador é via CPF e CNPJ, né? Então, que é obrigatório na compra, né? Aí, se no sistema ele encontrar algum cliente com o mesmo CPF ou CNPJ, ele não cadastra, e se não encontrar, ele cadastra. Eu vou passar aqui, pessoal, um link também. A Gi já passou um link do conteúdo. Eu vou passar um também que é do Animarket mesmo. Eu vou passar um do nosso gerenciador de conteúdo para vocês darem uma lida depois, que é relativo a como funciona a configurações, os passos que eu precisaria fazer para ter uma integração com o Animarket. Muito importante observar que nesse primeiro momento, como eu comentei, né, como é uma integração relativamente nova, pode surgir algum ajuste a fazer. Então a gente sempre pede que, no caso e envolve uma questão comercial também, né, de adquirir a licença e tudo mais. Então entrar em contato inicialmente com o nosso departamento comercial, que aí a gente vai redirecionar. Exato. Inclusive, assim, a gente está com uma campanha com vocês, tá? Todos os clientes que forem indicados pelo Moderniza, eles têm 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Né? Então, ele já vai ter essa redução, né, para que ele consiga se estruturar e já estar fluindo bem, né, nesses primeiros tempos ali, né? E inevitavelmente também a segunda mensalidade ela é paga só com 60 dias. Então o cliente tem ali quase 4 meses de tranquilidade ali para poder se estruturar e começar a vender bem. Né? E uma coisa importante, assim, até te elogiando um pouco, Danilo, e também te agradecendo, vocês viram que na apresentação que o Danilo fez tem uma série de recursos e vantagens e coisas que ajudam o usuário o vendedor depois, né, a ter benefícios realmente utilizando a ferramenta. Não é uma simples integração, eu vou pegar aqui e mandar para vários marketplaces. Não é só isso, entendeu? Isso é uma das coisas, né, uma das coisas mais básicas que a plataforma faz. Uma série de outras ferramentas que, sabendo como usar, e isso o pessoal da Animarket tem o conhecimento para transmitir depois nos treinamentos, pode ajudar muito o vendedor. Então, esse é um dos motivos pelo qual o Moderniza escolheu a Animarket como esse hub de marketplaces, né? E a gente tem certeza absoluta que é um dos melhores que tem no mercado aí. A Inês fez uma pergunta aqui, Danilo, eu acho que é mais contigo. Tem como ter ambiente de teste? Ou de homologação, alguma coisa? Vamos lá. Existem dois cenários, né? Quando o cliente, por exemplo, ele precisa acessar via API, que não é o caso de vocês vão ser uma conexão plug and play, que a gente chama, né? Então já existe uma construção feita, né? Já existe uma conexão e a gente vai fazer só uma conexão com o que já existe. Então não é necessário um ambiente sandbox. Caso o cliente precise fazer uma conexão via API com algum outro tipo de sistema ou uma API que ele precise conectar outras ferramentas, né? Então ele teria esse ambiente de teste, mas ele não consegue, por exemplo, testar o Animarket antes de adquirir. Por quê? Como eu falei, a nossa ferramenta é uma ferramenta que ela é estruturada para ser muito robusta. Ela é uma ferramenta que ela é estruturada para que o cliente que não tenha tanto volume seja excelentemente bem atendido, mas o cliente que tenha muito volume ou que vai aumentar o volume também precisa ser excelentemente bem atendido. Então, assim, cada estrutura ela é desenvolvida, ela é configurada para cada cliente. Então, quando o cliente adquire o Animarket, o ambiente é parametrizado para ele. Então, assim, eu não tenho como liberar um ambiente de teste. Perfeito. Mas essa demonstração que eu fiz para vocês é feita para todos os clientes, tá bom?
Então, assim, ele consegue ver tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, e todos os clientes, inevitavelmente, vão ver também. Legal. Ok. Mais alguma perguntinha? Só colocou aqui, eu poderia criar um por Modernize e todos nós usamos a mesma. Pode ser uma coisa, pode ser uma opção. Conversa, bate um papo com a Amanda, talvez seja possível. O problema é que, assim, por exemplo, para utilizar, ele precisa estar conectado nos marketplaces, ele precisa estar conectado no Moderniza e precisa ter a fluidez de informação. Por quê? Precisa ser uma coisa que está funcionando, senão ele começa a dar um monte de errinho. Por exemplo, se você cadastra o produto, só que você não conecta ele no marketplace, ele vai falar que não encontra. Aquele SBot, ele vai começar a encontrar um monte de erros. Entendeu? Então ele não reproduz o que realmente ele faz. Por exemplo, essa demonstração que eu fiz para vocês, ela é uma conta ativa que nós temos. Então, assim, é de um dos sócios, tem essa empresa que vende relógio ativamente vendendo para que a gente consiga demonstrar. Entendeu? Então, assim, talvez não seja tão simples só criar um ambiente para ficar testando, né? Porque esses testes vão causar erros porque são questões conectadas, né? Se eu tenho a cabeça, mas eu não tiver a cauda, vai ter muitos probleminhas ali no processo. Perfeito. Eu acho que é isso, Danilo. Obrigado aí pelo teu tempo, tua apresentação. Eu acho que o objetivo foi cumprido aí, né? Foi uma apresentação bem rápida, bem precisa, né? Bem objetiva. Uhum. Te agradeço muito. E para os parceiros aí, como a gente comentou, fiquem à vontade aí de acessar agora os materiais, conhecer a ferramenta, buscar informação. E caso tenham interesse de avançar, né? Entrar em contato com o nosso departamento comercial para entender a política comercial, como funciona, qual é o processo, né? E aí a gente vai avançando. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade e precisando é só mencionar. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Então tá. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e vamos curtir mais um sonzinho aqui. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.